Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o novo alvo do Cruzeiro para essa atual janela, que é o Breno Lopes aí do Palmeiras. Como que está a sua situação contratual, valor de mercado? Será que teria alguma chance do jogador defender o Cruzeiro? Que eu quero comentar aqui nesse vídeo. Além disso, tem também atualizações do caso do Edu, quanto tempo ele vai ficar emprestado até ter essa opção de compra que acaba facilitando um pouco a tratativa, que eu quero comentar com vocês, além também do Matheus Davó, que o Cruzeiro retomou tratativas e ele já está em Belo Horizonte para assinar um contrato com o Cruzeiro. Será que seria uma boa opção? Enfim, em vez do que o Cruzeiro não tinha nenhum centroavante, eu acho que pode acabar ajudando bastante para o início do estadual. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca aqui de 40 mil inscritos no YouTube. Então quem puder se inscrever, sem dúvidas vai me ajudar demais. Antes de darmos sequência, tem um recado aqui para vocês da SSS Game Brasil, caixa de apostas esportivas que está com boas cotações para os duelos nesse final de semana pelo Campeonato Europeu, tá? Nesse final de semana, nesse sábado, tem um jogo entre Juventus e Udinese, uma vitória da Juventus dentro de casa, pagando 1,77 a cada real apostado. Essa partida aqui é às 2 horas da tarde no Campeonato Italiano. Mais tarde, aí, às 4h45, tem Monza e Inter de Milão, vitória da Inter pagando 1,55. Vocês até viram aqui apostando nessa vitória aí, no caso da Juventus dentro de casa, postei R$100. Se vencer, vai ter um retorno aí de R$77 em cima desse valor. Então, ótimas cotações lá na SSS, o link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar falando aqui com vocês sobre o atacante Edu, que temos algumas atualizações da ida dele, para o futebol lá dos Emirados, onde assim, de acordo com informações, ele vai ficar emprestado por apenas 6 meses até o meio do ano, que é julho, onde termina a temporada lá do futebol dos Emirados, Então, o Cruzeiro recebe R$500 mil para esse empréstimo de meio ano e quando chegar no meio da temporada, se o Edu for bem, tem essa opção no contrato de comprá-lo por R$3,5 milhões de reais. Que é uma notícia bem mais interessante do que parecia ser inicialmente. Por quê? Porque parecia que era um empréstimo de uma temporada e se ele fosse bem, já receberia esses R$3,5 milhões, mas pelo menos é um empréstimo curto que se ele chamar atenção, já deve ser comprado e pelo menos não é um ano, que o Cruzeiro poderia receber esse valor, e sim em 6 meses, que acaba facilitando, um pouco mais compreender a saída do atacante, que tem 29 anos de idade, vai jogar na equipe lá chamada Diba Fujairah, acho que é isso, acho que é essa a pronúncia, o Diba lá dos Emirados. Jogador que pelo Cruzeiro fez 22 gols em 48 partidas, além também de 4 assistências. Então o Edu vai para lá, desejar sorte para o jogador, que sem dúvidas a questão financeira deve ter pesado muito mais para o atleta do que esse valor que o Cruzeiro pode receber dele, que se ele for bem, tomara que vá bem por lá, consiga ser comprado, o Cruzeiro receberia R$4 milhões no pacote total dessa negociação. Eu esperava um pouco mais, mas para falar a verdade não seria tão ruim, R$4 milhões para um jogador de 29 anos, acho que tá ok, ainda mais ele tendo a chance também de fazer o seu pé de meia. Pensar pelo lado do Edu também pode ser uma ótima alternativa, ele realmente ter assinado com a equipe lá dos Emirados, que inclusive deve ser anunciado entre essa sexta, dia 6, ou no máximo amanhã, dia 7 de janeiro. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar sobre o Matheus Davó, que assim, o Cruzeiro e o Corinthians voltaram às conversas pelo centroavante, inclusive ele já está em Belo Horizonte para assinar contrato e ser o novo reforço do Cruzeiro para a próxima temporada. Informação divulgada pelo Gabriel Duarte e também pelo Samuel Venâncio, além do Globo Esporte, o blog da Raposa já havia repercutido aí essa informação na manhã dessa sexta-feira. Notícia bem interessante aí do Matheus Davó, que é aquela coisa, quando ele foi especulado inicialmente, para falar a verdade, não acho um reforço extremamente bom, como tem sido os outros. Mas nessa atual circunstância, o Cruzeiro não tem nenhum centroavante. Quando ele chega, o que o Cruzeiro pelo menos parecia passar para a torcida? De que o Edu seria o atacante principal e o Matheus Davó seria o reserva. Aí eu falei, nossa, não tá um ataque assim tão interessante não, sabe? Mas assim, ele sendo o Matheus Davó um reserva, e vamos supor que o Cruzeiro traga o Gilberto, só supondo, tá? É um dos poucos nomes sendo especulados. Então vamos supor, Gilberto e o Matheus Davó sendo reserva imediato. Eu acho que faz muito mais sentido do que se fosse o Edu e o Matheus Davó para essa disputa da Série A. Ele que tem 23 anos, pode atuar tanto como um centroavante quanto um segundo atacante e deve vir definitivo, tá? O Corinthians mantendo o percentual, até porque era esse os moldes iniciais das tratativas. Ele que nessa última temporada jogou pelo Bahia, no estadual e na Série B, foram... Não, o estadual não, só na Copa do Brasil e na Série B. 40 partidas, 10 gols marcados pelo Bahia e 4 assistências.
altos e baixos também teve na temporada. Jogador que começa o ano jogando pelo São Bernardo de São Paulo, faz também 12 partidas por lá, 2 gols e 2 assistências. Surge na base ali, passa por Joinville, Portuguesa, Guarani, destaca pelo Guarani em 2019 na Série B, onde faz 3 gols em 30 jogos. Vai pro Corinthians, e pelo Corinthians, para você ter uma ideia, ele faz 7 jogos no time principal em 2020 e mesmo assim ele faz 2 gols e não continua, né? O Corinthians ama queimar jogador. Depois empresta ele pro Guarani em 2021, 22 partidas, 3 gols e 5 assistências, joga um jogo lá no futebol da MLS, no Philadelphia Union, e volta aí para o São Bernardo e o Bahia em 2022. Acho uma boa opção, vejo que tem sim potencial, e o Cruzeiro, até o Nicola afirmou essa notícia, né, de que não tinha muitos planos para utilizar o Edu. Então o Matheus Davó é muito melhor do que o Edu? Eu acho bem parecido se o Edu não for melhor, mas a questão da idade importa demais, né? Agora um clube empresa então tem que ter ciência disso. Um atacante de 23 anos tem muito mais potencial de valorização do que o Edu, né, que está aí com quase 30. Então eu quero saber a sua opinião, se você concorda com essa alternativa, discorda, o que você acha? O único centroavante que nós temos para o início do campeonato estadual. E o último assunto aqui desse vídeo é sobre o Breno Lopes, onde na tarde também dessa sexta-feira, o portal aí Conexão Cruzeiro, lá no Twitter, trouxe a informação de que o Cruzeiro fez uma sondagem pelo atleta de 26 anos de idade, porém não tem nada, né, de definitivo, as partes apenas conversam, houve apenas esse contato de acordo aí com a fonte, tá? Então não chegaram a um acordo para transferência ou algo nesse sentido, mas eu já vinha falando para vocês, né? O Breno Lopes deve ter uns 3 meses que eu falo que ele pode ser uma opção muito viável para o Cruzeiro em 2023. Eu trouxe um vídeo ontem, não tem nem 24 horas, que eu falei, esse cara que seria uma boa opção para o Cruzeiro. O Palmeiras tem interesse de negociá-lo. Breno Lopes não faz parte dos planos do Palmeiras como fazia há uns 2 anos atrás. Se continuar vai ter muito menos espaço e o Palmeiras poderia estar disposto a negociá-lo. Lembrando que o Fortaleza também aqui no Brasil é um dos times interessados. Cruzeiro e Fortaleza aí disputando vários jogadores, né? Cruzeiro, Fortaleza e Bahia. É a tríade aí procurando basicamente os mesmos atletas. Até o presidente, o Marcelo Paz, da equipe do Fortaleza, já entrou em contato com a Leila Pereira em busca aí de comprar, né, o Breno Lopes, que não seria uma tarefa fácil. Por que eu falo comprar? Porque ele tem contrato até dezembro de 2024 e tem vários times interessados, né? O Breno Lopes não está escanteado, não está vivendo um mau momento pelo Palmeiras. Tem 26 anos de idade apenas, acaba facilitando também em ter interessados e joga tanto na ponta esquerda quanto na ponta direita, apesar de que eu acho que ele viria para fazer esse papel na ponta direita mesmo, tá? Que é onde o Cruzeiro tem menos alternativas. O que pode jogar a favor do Cruzeiro é que ele é natural da cidade de Belo Horizonte, então poderia facilitar esse acordo, mas teria que ver questões, porque de acordo com o Transfer Market, ele está avaliado em 7 a 8 milhões de reais e eu acho um pouco alto, acho que no máximo 4, 3 milhões e meio valeria o Breno Lopes, no máximo 5 ali, porque o Palmeiras não tem plano de utilizá-lo, né? Então faria mais sentido o Palmeiras aceitar um valor um pouco menor do que tentar por empréstimo e ter a chance de se valorizar. O Fortaleza, sem dúvidas, teria mais conversas no Palmeiras, com o Palmeiras, né, nesse sentido. Na atual temporada, o Breno Lopes fez 44 partidas, 5 gols e 2 assistências. Melhor ano dele foi em 2021, 8 gols em 32 jogos. Em 2020, 3 gols em 23 partidas, sendo um daqueles do título, né, contra o Santos na final da Libertadores. Então o Breno Lopes foi importantíssimo naquele duelo. E é muito lembrado pela torcida do Palmeiras, né? Ele que surge muito bem no Juventude em 2020, na Série B e o estadual, onde ele fez 11 gols, 2 assistências em 27 jogos, antes de ser comprado pelo Palmeiras. Se não me engano, foi um valor próximo dos 5 a 6 milhões e meio de reais. Jogador que já passou também pelo Juventude, Joinville, na base, jogou também no Atlético Paranaense, 5 partidas e 1 gol ainda naquela temporada de 2020. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha então do Breno Lopes? Se seria uma boa opção, né, para jogar aí nas beiradas, ponta esquerda, ponta direita, bem versátil e que ajudaria nessa questão da idade. Igual eu falei para vocês, né, ele está aí com seus 26 anos, chegaria na minha visão para atuar na ponta direita, porque na ponta esquerda já temos o Wesley, temos o Bruno Rodrigues, o Nicão também pode fazer essa função. Acho que o Breno Lopes faria esse lado direito do campo. Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegar a essa meta aqui de 40 mil inscritos no Cruzeiro News. Conto com a ajuda então de cada um de vocês. Vou deixar também na tela final outros vídeos, né, que já trouxemos no decorrer dessa semana, nessa sexta-feira também com algumas atualizações. E lembrando, os vídeos aqui saindo por volta de 11h30, 5 horas e também o outro às 7h15 da noite. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!